Afastamento de professores na rede estadual. Nossa reportagem discute o tema. Relação do homem com a natureza marca presença em teatro no Quarta 12h30. Síndrome de Turner. O FMG realiza testes. E ainda vagas de estágio e dica de preservação ambiental. O Circuito FMG começa agora. Boa noite! Saúde dos educadores da rede estadual de Minas Gerais. Em 2012, o total de servidores de educação do estado com pelo menos uma licença para tratamento de saúde foi de quase 64 mil. Entre os principais motivos estão os transtornos mentais e comportamentais, responsáveis por 31% dos casos. Janaína Coelho traz os detalhes. Professor de Química há 17 anos, os problemas do educador começaram quando ele recebeu 12 turmas para lecionar filosofia. E eu não tenho nenhum preparo para trabalhar com filosofia, porque eu cursei filosofia um único ano no magistério, quando eu fiz o curso técnico de magistério, no início da década de 90, e voltei a ver filosofia na faculdade, uma carga horária bem reduzida, que eram de 40 horas. E o resultado foi o afastamento por transtornos mentais. E eu comecei a desencadear um quadro de insônia profundo e eu não tinha estabilidade para trabalhar. E os medicamentos que eu estava tomando não estava resolvendo mais. Eu fui fazer tratamento com um psiquiatra, não estava resolvendo. Eu só melhorei e retornei esse ano porque eu tive que fazer terapia alternativa. Professores doentes e longe das salas de aula. Só no ano passado, dos quase 180 mil educadores da rede estadual, mais de 63 mil foram afastados. A maioria por transtornos mentais e comportamentais. Os profissionais da educação estão adoecidos, não existe nenhuma política preventiva de saúde, não existe nenhum programa de acompanhamento. As relações estão cada vez mais conflituosas entre a Secretaria de Estado e o professor que está na ponta, que está no dia a dia da escola. As condições de trabalho estão cada vez piores. Situação que mais uma vez levou a categoria a se mobilizar pela paralisação. Por tudo isso, com certeza nós deflagraremos um processo de paralisações na rede estadual, um processo de greve para pressionar o governo do estado, porque nós chegamos numa situação tal que a nossa profissão está se tornando profissão de passagem. O que eu quero dizer com isso? O professor fica na escola enquanto ele não tem opção melhor de trabalho. Isso é muito ruim, prejudica todo mundo. E os problemas enfrentados pelos educadores refletem diretamente na baixa procura pela profissão. Na UFMG, os cursos de licenciatura figuram entre os menos concorridos no vestibular da instituição. A sociedade, a juventude, todo mundo está assistindo a isso, a esses fenômenos. Então, os jovens já não querem mais as carreiras de licenciatura, você colocou muito bem. De um lado e de outro, já há muitas vagas, há postos de trabalho sem professores no país, especialmente na área de biologia, física, química, matemática. Já há escolas que não encontram professores, já há vagas sem pessoas adequadas para o preenchimento delas. Enfim, acho que são questões gravíssimas que o país, a sociedade, eu fico satisfeita e cumprimento vocês por vocês estarem pautando essas questões, porque a educação é um direito, né, e uma necessidade de todos os povos, de todas as culturas. Por meio de nota, a assessoria de imprensa do governo de Minas afirma possuir vários programas de atenção à saúde dos servidores da educação e diz estar preocupada e compromissada com o bem-estar destes profissionais. Agora nós vamos direto para a redação da TV UFMG com Lorena Mendonça e as vagas de estágio. Olá, vamos às vagas de estágio? Madepal oferece vaga de estágio em administração para alunos a partir do 3º período. As atividades incluem auxílio à coordenação no setor administrativo financeiro. A bolsa é de R$ 678 mais vale transporte e a carga horária de 30 horas semanais. O currículo deve ser enviado para rh02@madepal.com.br. Cimentos Lis oferece vaga em RH.
O estagiário deve estar cursando psicologia ou gestão de RH do 4º ao 7º período e morar próximo a Vespasiano. A carga horária é de 30 horas semanais, o valor da bolsa a combinar. Interessados devem enviar currículo para cristinalima@cimentoslis.com.br. A TV UFMG abre vagas de estágio de férias para as áreas de produção, edição, estúdio e mídias sociais. O estágio é voluntário de 4 horas diárias. A duração é o mês de julho inteiro. Interessados devem enviar currículo para tvufmg@gmail.com e colocar a área pretendida. Por hoje é só. Na sexta-feira eu volto com mais vagas de estágio. Até lá! Hoje é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e, para festejar, a universidade recebeu a peça Gaia, no Quarta 12h30. O evento foi realizado na Praça de Serviços do Campus Pampulha. O espetáculo apresentou uma reflexão sobre a ocupação da Terra, propondo uma nova relação com o nosso planeta e, consequentemente, com a vida. A encenação utilizou elementos como a mímica, o teatro de objetos e até mesmo técnicas circenses, interagindo com todo o público presente. A programação da Semana do Meio Ambiente da UFMG continua. Amanhã, um dos destaques é o piquenique que acontece a partir das 4 da tarde no gramado da reitoria. Mais informações sobre as atividades a serem realizadas no site ufmg.br. E nesta semana o Fica a Dica também aborda o meio ambiente. Hoje você vai conferir uma dica sobre o consumo de carne. Confira! O consumo de carne no Brasil, o nível de consumo, ele está muito mais alto do que o recomendado pelos médicos, ou seja, nós consumimos muito mais carne do que é preciso para manter a saúde. São os famosos churrascos, né, que as pessoas às vezes ficam o dia inteiro bebendo cerveja, comendo carne, quer dizer, demandando um esforço do organismo muito maior realmente do que precisa para suprir a saúde. Só que a carne, ela traz consigo um ciclo de vida. Para produzir essa carne que nós utilizamos, a mais do que precisamos para a saúde, desmatamento, queimadas, ocupação de áreas, poluição da água, utilização de agrotóxicos, tudo isso está implícito no consumo, na produção de 1 quilo de carne que chega até as nossas casas. Sem contar também a emissão de gases pelo rebanho bovino, que é considerada a segunda ou a terceira causa, me parece, da emissão de gases de efeito estufa. Então, quanto mais nós reduzirmos o consumo de carne, mais nós estaremos beneficiando diretamente a nossa saúde e o meio ambiente. No circuito de amanhã, a dica é sobre roupas e meio ambiente. Não perca! 1 a cada 5.000 pessoas em Minas Gerais possui a síndrome de Turner, de acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado. A doença atinge somente as mulheres e traz algumas complicações, como a dificuldade de aprendizagem. Na UFMG, o Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento realiza o teste para identificar a doença em crianças e adolescentes. E alguns fatores podem chamar a atenção dos pais para um possível diagnóstico da síndrome, como a baixa estatura, algumas más formações e dificuldade no aprendizado. Para falar sobre a síndrome, a gente conversa com o professor Vitor Razi, que é coordenador do Departamento de Neuropsicologia do Desenvolvimento aqui da UFMG. Professor, o que a gente sabe sobre a síndrome de Turner? A síndrome de Turner ela é causada por um defeito genético, faltando um dos cromossomas sexuais. A mulher geralmente tem 2 cromossomas X, na síndrome de Turner falta um, ou falta uma região, ou existem alterações em um dos cromossomas X. Isso leva a uma série de consequências, como você já colocou. Nas meninas, mais cedo, é importante fazer o diagnóstico precoce, quando a criança tem problema de crescimento, quando tem alguma malformação, quando tem dificuldade de aprendizagem, porque a grande novidade em relação à síndrome de Turner é que o prognóstico melhorou muito. A maioria dessas pessoas não tem deficiência intelectual e a questão da baixa estatura tem sido muito bem resolvida com o tratamento hormonal. E um problema também que acontece na adolescência é a não ocorrência da menarca, não ocorrência da menstruação, porque em função dessas alterações genéticas, as pessoas com síndrome de Turner muitas vezes têm atresia, uma insuficiência no desenvolvimento do ovário, são inférteis e produzem menos hormônios sexuais femininos, então desenvolvendo menos as características sexuais femininas. Com o tratamento hormonal, tanto para o crescimento quanto para as características sexuais femininas,
existe uma melhora muito grande do prognóstico. Do ponto de vista neuropsicológico, a gente está fazendo um programa de avaliação neuropsicológica e de aconselhamento dessas pessoas e das suas famílias. Por quê? Porque a síndrome de Turner, apesar de, na maioria das vezes, a pessoa ter uma inteligência normal, a maioria das moças e mulheres com síndrome de Turner tem dificuldades de aprendizagem, um padrão bem específico de dificuldade de aprendizagem relacionado principalmente à matemática e habilidades visoespaciais. Então, através da avaliação, a gente consegue constatar se a inteligência é normal, se existe esse padrão mesmo de dificuldades específicas que possa estar prejudicando numa determinada área da aprendizagem e fazer um aconselhamento da pessoa, da família e das educadoras no sentido de dar mais condições para a pessoa se desenvolver. Os dados de pesquisa mostram que não existe uma frequência maior de doença mental nas pessoas com síndrome de Turner, que a maioria tem uma inteligência compatível com fazer uma faculdade, com ter uma profissão. A maioria das pessoas com Turner está casando, está tendo uma vida afetiva, sexual absolutamente normal, com a única limitação de que não pode ter filhos na maioria das vezes. E professor, como é que é feito o trabalho aqui na UFMG, essa parceria com os pais, né, com os portadores? A pessoa pode ligar para o telefone 3409-6295 e falar com a pesquisadora responsável, que é a Andressa Moreira, agendar, daí é feita uma entrevista com os pais, quando é criança ou adolescente, ou com a própria pessoa, quando é adulto. É feita então uma série de exames, de avaliações, de testes neuropsicológicos, geralmente 3, 4 sessões. A gente aí então fornece um relatório e faz uma entrevista de devolução onde é feito esse aconselhamento. Tudo isso é feito dentro, no âmbito de um projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG. Então, de certa forma, a pessoa ela tem o aconselhamento e a UFMG fica com os dados para possíveis pesquisas e acompanhamento, né, professor? A participação é condicionada, ao esclarecimento dos objetivos da pesquisa e da assinatura do termo de consentimento, para participação na pesquisa. Ok, professor. Muito obrigada pela entrevista. Janaína Coelho, para o Circuito UFMG. O Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento da UFMG fica na sala 2016 do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. O endereço é a Avenida Antônio Carlos, 6627, no campus Pampulha. O telefone para contato é o 3409-6295. Confira agora mais um destaque do Circuito UFMG. A presidenta Dilma Rousseff sancionou nesta tarde as leis que criam novas 4 universidades federais para o país. São elas a Universidade do Sul da Bahia, a Universidade do Oeste da Bahia, a Federal do Sul e Sudeste do Pará e a Universidade do Cariri. Juntas, elas serão responsáveis pela abertura de 38.360 vagas de graduação e pós-graduação. Atualmente, no Brasil, há 275 cidades com universidades federais. Procurado, o Ministério da Educação não soube informar a previsão do início das obras. Matheus Arvelos para o Circuito UFMG. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.